Olá, meus amigos, bem-vindo ao Jogada Ensaiada, podcast onde eu, Daniel Donadil de Mello, converso com João Ricardo Kozak sobre temas em psicologia do esporte. Hoje nós vamos conversar sobre a convocação da seleção brasileira para a Copa América que vai acontecer aqui no Brasil. Vamos abrir o jogo. João, semana passada saiu a convocação, então, da seleção brasileira. O que é que você achou dessa convocação? Olá, Daniel. Olá, amigos do nosso querido Jogada Ensaiada. É um pouco mais do mesmo, né, Daniel? A gente não tem muito o que esperar, né? Uma geração um pouco sem cara, né? Sem identidade com o futebol brasileiro. E a gente acompanhou aí muito mais os debates, né, sobre a convocação do Neymar e a possível atribuição a ele da faixa de capitão, né? É uma coisa que me assusta bastante, porque seria até uma medida pedagógica, né? Sim. No meu modo de ver. Parece que não vai ter nenhum tipo de repercussão para ele, né? Não. E o que me deixa estarrecido é que eu fico pensando nessa garotada, né, essa molecada que acompanhou, né, o Neymar batendo no torcedor, dando soco na cara, né, do torcedor que foi tirar satisfação com ele, depois da derrota lá no campeonato lá da França, na Copa da França. E aí ele volta para o Brasil, né, vai usar a 10, né, que já um dia foi usada pelo Pelé, né? Pois é. E com esse retrospecto que deixa a gente bastante preocupado. Pois é, e na coletiva o Tite se recusou a falar sobre o Neymar, porque foi isso que aconteceu, né? Eu acho que os repórteres fizeram ali o trabalho deles, puxando o assunto, questionando o Tite, e o Tite se recusou a falar sobre o Neymar, com a justificativa de que primeiro ele quer falar com o Neymar, para depois falar sobre o Neymar. Mas a gente ficou com a sensação, pelo menos, de que as coisas vão passar em branco, né? Em que, como você diz, por mais que ele vá conversar, etc., ele muito provavelmente vai ser o capitão. Ele foi convocado e vai participar da Copa América aqui no Brasil, apesar de ter tido um ato de indisciplina bastante excessivo, né? Eu publiquei no meu blog, o Gol de Cabeça, lá na Gazeta Esportiva essa semana, falando da decepção, né, com o Tite, porque me parece que o Tite está muito dentro dessa ideia da CBF, do pai do Neymar, dos patrocinadores. A gente vê o Tite muito descaracterizado daquele Adenor, né, que era o técnico do Corinthians e que tantos títulos conquistou. A fala dele está diferente. A gente parece que a seleção tem feito muito mal ao Tite, Daniel. Isso eu tenho percebido e lamentado muito, né? E esse episódio do Neymar, para mim, assim como os outros anteriores, né, como aquele que o Neymar chorou no colo do Tite, numa coletiva, também já nem me lembro por que foi. Eu sei que o futebol anda chato, a gente anda falando, quando a gente começa a falar muito mais sobre essas coisas do que o futebol, é sinal, Daniel e amigos, que o futebol anda bem pobre. É verdade. E fora o Neymar, né, tivemos algumas convocações interessantes, outras acho que nem tanto. O que mais se falou, acho que na mídia esportiva, foi sobre a convocação do Fernandinho, né, deixando o Fabinho fora. Foi falado também sobre o David Neres, acho que foi a boa surpresa aí dessa convocação. Não sei se é exatamente uma surpresa, já que ele está fazendo um super trabalho no Ajax. Mas também foi falado da ausência do Lucas Moura, né? Em que acho que
talvez até justificada pelo que ele não fez na seleção brasileira ainda, mas ele está fazendo chover no Tottenham, né? E é aquilo que a gente tinha falado, se por acaso na final da Champions League o Lucas Moura arrebenta, isso vai fazer falta para a seleção brasileira. Pois é, e aí que tá, quais são os critérios, né? Quais são os critérios efetivos para essa contratação? É isso que eu fico me perguntando, né? E outra também, com poucas peças, né, a gente tem, poucas alternativas a gente tem, é uma geração realmente que deixa muito a desejar, é uma geração que eu digo que é uma geração de transição, né? Acho que são jogadores medianos, a média dessa seleção, eu digo, ela é mediana, né? Não é nenhum time que possa encher os olhos, e eu temo, né, por um momento como esse, ou até talvez possa ser bom, né, para o futebol, não sei, ou que sirva de alguma lição, caso o Brasil não ganhe a Copa América. A Copa América certamente o Tite e o Neymar vão ter que sair, né, o Edu Gaspar. O Tite com certeza, o Neymar parece que tem cadeira cativa lá dentro, mas tem. Né, e a gente ouviu essa semana o Edu Gaspar, né, numa entrevista falando que eles ainda estão estudando como que um trabalho de psicologia poderia se adequar à seleção, Daniel. Agora, eles entraram nessa seleção quando, hein? Nossa, pois é, eu vi essa entrevista também, e é bastante impressionante, né, saber que primeiro tem que se pensar e estudar como fazer, sendo como você falou, eles já estão aí já há alguns anos à frente dessa seleção, e mesmo assim, entrando na seleção, isso já é algo que já deveria ter sido estudado por eles antes, não? Pois é, então, aí onde é que eles estavam, né? Ou que forma eles estão estudando? Eu acho que o trabalho, essa seleção depois do fracasso da Copa, infelizmente o Tite perdeu a mão e esperava-se uma performance melhor, né, na Copa da Rússia. Todo mundo imaginava que a gente poderia ter um time melhor, e na verdade a gente acabou naufragando, né, em egos e vaidades. Eu vi um dia desses aí uma comparação do vestiário, como era o vestiário na Copa de 2002 sim, como era o de 2014 e 2018, né? 2002 o pessoal levava o cavaquinho, ficava cantando, e nessas últimas Copas o pessoal fica mais preocupado com o brinco, com o corte de cabelo, né? Acho que isso quer dizer alguma coisa, né, Daniel? Ah, com certeza. E essa semana também saiu a convocação da seleção sub-20, né? Em que é para um outro torneio, um torneio preparatório, mas já começou com polêmica, João, porque justamente por ser um torneio preparatório e serem convocados jogadores da Série A do Brasileirão, ou seja, muitas vezes melhores jogadores dos clubes estão sendo convocados para um torneio preparatório sub-20. E aí a CBF já entrou em conflito com os clubes, porque esses jogadores estão servindo, sim, muito bem aos seus clubes, e agora eles vão desfalcá-los para um torneio preparatório sub-20. Pois é, você vê a importância da seleção brasileira, né? A gente tem essas convocações e todo ano dá esse tipo de complicação, né? Se não é na sub-20, é na principal, se não é na principal, é na sub-20. Quer dizer, ou os clubes entendem, né, que na verdade o que os clubes pensam é isso em relação à CBF, né? Ou os clubes entendem que a seleção brasileira ela é majoritariamente importante, ou os clubes querem dar muito mais valor aos campeonatos que disputam, né? Então vai ficar essa briga. Eu não vejo, né, uma forma disso se resolver. Eu acho que sempre vai ter, porque tem campeonato nacional, Libertadores, Copa do Brasil, é campeonato que não acaba mais. Então é aquela coisa, os patos vão passando e os tiros vão sendo dados. Um pato ou outro ganso vai acabar caindo nessa
nesse tiroteio de campeonatos e convocações, né? E aí realmente é o famoso eles que são brancos que se entendam, né, Daniel? O grande problema disso é que são os atletas no meio disso tudo, né? Porque você tem aí jogadores de destaque sendo chamados, os clubes não com muito boa vontade de liberá-los, e vamos imaginar que eles realmente batessem de frente com a CBF, o que acho difícil fazerem, né? Mas aí você tem a repercussão disso com os próprios atletas que já estão jogando futebol profissional, vão para um torneio sub-20 e voltam com uma grande expectativa de seleção brasileira, já que eles vão para um torneio como representando a seleção brasileira. Sendo profissionais, isso gera um certo problema. A gente já viu vários atletas passando por seleções de base já como profissionais e voltam e não atingem a seleção profissional, né? E aí a gente tem um grande conflito desses atletas desmotivados frente ao futebol de novo, né? Pois é, e aí é duro recuperar a motivação desses meninos, né? Porque é um processo, eles têm todos eles o sonho, né, de chegar até a seleção, eles têm esse desejo, né, de criança de ser jogador da seleção. A gente vê a reação deles durante as convocações, né, ao longo das convocações, a família chorando, os jogadores chorando. Então, assim, de repente, pode acontecer uma frustração muito grande caso o time não valide, né, e não confirme a ida dos atletas. Agora, parece ter uma lei, né, que os clubes realmente têm que respeitar essas datas, caso a CBF convoque, ache por bem convocar, né? E eu não sei como é que está isso legalmente, mas eu sei que até pouco tempo atrás os clubes não tinham nem o que dizer, o que teria que ser dito era antes algum tipo de pedido formal, né? Mas até onde eu entendo, a CBF é que manda e os clubes têm que obedecer, né? Sim, pois é. Apesar de ficarem sem os seus atletas no principal torneio da CBF aqui no Brasil, né? Pois é, essa é a contradição. Não, né? Mas talvez mais uma contradição desse nosso combalido futebol brasileiro. Essa Copa América, ela vai ser, eu imagino, uma Copa bem morna, entre morna e fria. A Venezuela, imagina, quem diria Venezuela, né? Começou a jogar bola, o país acabou, os jogadores, a maioria foi para a Inglaterra, para a Espanha, e eles têm hoje um time direitinho, tá jogando futebol certinho, vai dar trabalho para quem estiver dormindo em campo, e quem estiver dormindo, leia-se aí, inclusive, a própria seleção brasileira. Talvez o grupo mais mamão com açúcar que se poderia sonhar em ter, né? Sim. Com Bolívia, Peru, inclusive a própria Venezuela, se eu não me engano. Né? Sem dúvida, faremos alguns episódios sobre isso, né? Pois quer dizer, aí os grandes estão em outros grupos, né? E a gente pegou, parece que as babas, né? Como se costuma dizer. Agora, tomara que a seleção brasileira não entenda que sejam babas, né? Porque senão a gente pode correr risco aí de acaba empatando com uma Bolívia aqui, perde no Peru. Imagina se não classifica num grupo como esse, né? Meu Deus, não vamos nem pensar nessa possibilidade. É isso aí então, João. Vamos ficando por aqui. E agora com você, nossos ouvintes, o que é que vocês acharam da convocação? Entra no jogadaensaiada.blog.br, deixa seu comentário que no próximo programa a gente traz aqui para vocês. Ok? Um grande abraço, pessoal. Valeu, Daniel. Um abraço, amigos do Jogada Ensaiada. E vamos tocar o barco, né? A gente é o famoso não tem tu, vai tu mesmo. Então a gente continua vendo aí o nosso time amarelo cambaleando, né? Fazendo o que é possível para dar um mínimo de alegria para o torcedor brasileiro que anda bem cabisbaixo. Forte abraço, amigos. Até um próximo encontro.